Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o pastor Clauber Maia. Nós vamos iniciar mais uma disciplina do nosso CETADEB e vamos estudar desta feita Evangelhos e Atos. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Nesta disciplina, o aluno vai ver em cada lição um desses livros. Primeira lição, Mateus, segunda, Marcos, e assim sucessivamente. Estaremos estudando cada um desses livros e vendo o que nós temos para conhecer da palavra do Senhor neste quesito. Eu gostaria de iniciar com os evangelhos, lembrando que os evangelhos eles são organizados, ou da maneira como estão colocados na Bíblia Sagrada. O alemão Johann Kriegsbach, ele classificou os evangelhos, separando os três primeiros, chamando-os de evangelhos sinóticos. Logo, nós teremos aí Mateus, Marcos e Lucas, chamados evangelhos sinóticos, porque eles têm uma estrutura muito semelhante. São muito próximos na história que contam, naquilo que apresentam dos milagres de Jesus. A estrutura deles é mais parecida uma com a do outro, diferente do Evangelho de João, que é um evangelho que tem outras características e nós vamos estudá-lo também à parte. Cada um desses evangelhos, eles contam a história de Jesus Cristo. Não se trata de uma cronologia, mas de uma maneira de apresentar quem era Jesus e como Jesus trouxe a mensagem do Evangelho para nós. Por isso que quando nós olhamos para os Evangelhos, nós devemos observar que não são necessariamente a obra de um historiador, a obra de um cientista, mas a obra de alguém que teve o cuidado, dado pelo Espírito Santo, de produzir aquilo que era necessário para nós. Por isso eles são diferentes, por isso não são a mesma coisa e não contêm exatamente a mesma história, mas eles se complementam, trazem para nós tudo o que precisamos saber sobre a história de Jesus Cristo e do que ele significa para nós. Dentro do que é a estrutura do Novo Testamento, nós precisamos conhecer o que se passa, o que se processa ao longo de todo o Novo Testamento, para entendermos aonde está, em que bloco está inserido o que nós vamos estudar. O Novo Testamento ele tem basicamente a parte biográfica, aquilo que é o que conta a história de Jesus Cristo, que são os evangelhos. Logo após os evangelhos, nós temos um livro que nos fala sobre a história da igreja, basicamente, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as epístolas. Essa primeira parte do Novo Testamento nós vamos estudar nesta disciplina. Evangelhos e história, que é Atos dos Apóstolos. As epístolas, elas são organizadas em blocos. Quase sempre nós vamos chamá-las de epístolas paulinas, dirigidas a igrejas, as paulinas também dirigidas a pessoas específicas, nós chamamos de pastorais, e aquelas que são as produzidas para ou enviadas para muitas pessoas de muitas localidades diferentes, que são chamadas as epístolas gerais. Pedro, João, Tiago, Lucas, Hebreus. E nós temos ainda no Novo Testamento uma parte de profecia, a parte mais escatológica, que é o livro de Apocalipse. O Novo Testamento, portanto, tem essa estrutura. E nós vamos ver nesta disciplina a primeira parte do Novo Testamento, que é Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Depois, numa outra disciplina, vamos ver Epístolas e Apocalipse em seguida. Eu quero lembrar a todos os nossos alunos que esses evangelhos eles foram escritos de forma diferente, mas que há uma relação entre eles. Deus quis nos mostrar Jesus de forma diferente. Até porque o evangelista João disse que se fosse escrever tudo que Jesus fez e ensinou, não haveria espaço suficiente para registrarmos tudo isso. Logo,
cada evangelho apresenta Jesus sobre um prisma, uma forma diferente de olhar para quem é Jesus e a mensagem que ele nos trouxe. O evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. Ele vai mostrar o aspecto do reino. Muitas vezes Mateus vai falar da mensagem do reino, daquilo que é o reino de Jesus Cristo para nós. E era importante que eles tivessem essa concepção de Jesus como rei. Por isso, ele vai fazer a relação de Davi e Abraão. Abraão porque é o pai do judaísmo. Abraão porque é o pai de todos os judeus. É o primeiro judeu que apareceu, então é preciso linkar Jesus com esse início da história dos judeus. Mas também de Davi, porque quando começa na sua genealogia, Mateus diz, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu quero lembrar a vocês que o Evangelho de Mateus tem esse enfoque, porque quando os judeus estavam vivendo esse momento, eles estavam sem um rei judeu. A dinastia de Davi já havia passado desde a época do cativeiro babilônico. Depois não tivemos mais um rei da linhagem de Davi sobre Israel. No período asmoneu, dos macabeus, haviam reis que se estabeleceram sobre Israel. Mas é importante lembrar que eles não eram da linhagem de Davi. Portanto, eram reis que não tinham aquela mesma linhagem, aquela mesma autoridade davídica que os reis de Israel possuíam na época de Davi. Logo, é importante para Mateus, quando ele traz a mensagem de um rei que vai vir para reinar sobre Israel, o rei dos judeus, que ele faça essa ligação com Abraão e com Davi, por isso a genealogia de Mateus nos apresenta dessa forma. Já o evangelho de Marcos, ele vai apresentar Jesus como o servo, cumprindo-se a profecia de Isaías, que fala sobre o servo que viria para trazer a mensagem de Deus. E aí o que é que acontece? É que no evangelho de Marcos nós não temos genealogia, porque servo não tem nome, servo não tem história, servo não tem genealogia. Ninguém se importa sobre quem é o pai do servo, quem é a mãe do servo, porque isso não interessa. Servo não tem essa importância que a genealogia deveria dar. Por isso, Marcos vai apresentar Jesus como o servo. A profecia de Isaías fala sobre eis aqui o meu servo a quem sustento o meu escolhido, Isaías 42:1. Também Zacarias 3:8 vai falar sobre a ideia de um servo que se apresenta para trazer a mensagem do Senhor. Logo, Marcos não tem essa concepção. Há uma história interessante que um pastor contou-me, que uma certa irmã nova convertida aceitou a Jesus como Salvador e o pastor orientou que ela deveria ler a Bíblia, começar pelos evangelhos, conhecer a história de Jesus. E então ela começou a leu Mateus e leu Marcos. Aí então voltou para conversar com o pastor e disse, pastor, eu percebo agora que a humanidade realmente é muito má. Os homens são muito maus, porque eu comecei a ler a história de Jesus, eu não conhecia, e eu vi que Jesus nasceu, cresceu, foi batizado, iniciou seu ministério, pregou aqui, reuniu seus discípulos, só que aí os homens o prenderam, o mataram, o crucificaram, e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pois bem, mas o fato é que ele continuou pregando aqui, e não é que mataram Jesus de novo, pastor? Porque ela leu Mateus e depois leu Marcos. Como Marcos não tem a genealogia, nem fala da infância de Jesus, já fala direto sobre Jesus adulto, ela não tinha essa concepção que cada evangelho conta a mesma história novamente. Então ela entendeu que Mateus falava sobre a vida de Jesus até morte e ressurreição, e Marcos era a continuidade da história. Então ela disse, mataram Jesus de novo. É claro que a boa compreensão dos evangelhos vai nos levar a entender que essa história foi uma compreensão equivocada da nossa irmã.
Mas o que levou a pensar assim foi essa ideia de que Marcos não tem a genealogia nem a infância de Jesus registrada. Já o Evangelho de Lucas vai nos apresentar Jesus como o Filho do Homem. E Jesus, Filho do Homem, é importante para Lucas que ele tenha uma genealogia para mostrar o início da humanidade. Logo, Lucas vai mostrar Jesus vindo de Adão. Ele vai retrocedendo, fazendo em ordem cronológica inversa a de Mateus, e vai voltando até o primeiro e vai dizer ele foi filho de Adão e Adão de Deus, para nós entendermos que Jesus é humano e é realmente humano, não é um ser que tem aparência humana simplesmente, mas é humano e que é descendência de Adão como todos os outros homens que estão sobre aqui. Para nós entendermos que essa genealogia aponta para Jesus, o Filho do Homem, Jesus humano, que precisava ter essa característica a fim de representar os homens também diante de Deus. E por último nós temos o Evangelho de João. E no Evangelho de João, Jesus é apresentado como sendo Deus, Senhor, aquele que possui o poder, até porque João também não tem genealogia. Porque Deus não tem princípio, Deus não tem início, Deus não tem o começo de uma história. Deus é eterno e Deus sempre existiu. Logo, não temos a necessidade de apresentar quando Deus nasceu, porque ele não nasceu, ele sempre esteve lá. E aí, João vai nos trazer essa ideia de Deus, do Senhor, da soberania de Cristo, da sua condição divina, e por isso João vai nos apresentar características muito importantes. O Evangelho de João já começa dizendo: no princípio era o Verbo era Deus, e ele não preocupa-se de explicar como esse Deus chegou aí, porque Deus já existia, já estava lá. Logo nós entendemos aí que os evangelhos, eles têm histórias e relatos semelhantes, mas tudo isso para nos mostrar cada um deles sob um prisma diferente, quem era Jesus, como Jesus chegou até nós, o que Jesus representa para nós e qual é o papel e a mensagem de Jesus. Nós vamos estudar, portanto, os evangelhos, tendo como foco essa ideia, essa questão aí a ser observada. Portanto, nós vamos iniciar com os evangelhos, mas antes nós precisamos entender como é que esses evangelhos estão apresentados na ordem de aceitação, de apresentação daquilo que é Escritura. Porque é importante nós lembrarmos, queridos, que quando Jesus veio, já havia Escritura, já havia aquilo que era considerado a palavra de Deus, que era exatamente a lei, os salmos, os profetas, ou seja, o Antigo Testamento nas suas três principais divisões, conforme os judeus classificavam. Aquilo era lei, aquilo era a palavra do Senhor, aquilo era o que exatamente entendia-se como sendo o que Deus tinha para nós. Porém, a partir daí, começou-se a contar uma história nova, a história de Jesus Cristo, o Novo Testamento. Quando se diz Novo Testamento, nós estamos falando de duas coisas, basicamente. Novo Testamento no sentido de nova aliança, no sentido de novo pacto, de novo concerto, que é o que Jesus veio trazer, aquilo que o profeta Jeremias já tinha dito da palavra do Senhor, que viria dias que ele faria um novo concerto. Mas quando falamos de Novo Testamento, ele também está falando de nova escritura, novo conjunto de livros que compõem a palavra de Deus. Mas para os judeus, para os discípulos de Jesus, o que era a escritura era o que chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. E agora, como é que vai ser produzida uma nova literatura? De onde vai vir a autoridade para essa literatura e como podemos dizer o que vai ser palavra de Deus daqui por diante. Por isso nós precisamos entender estas questões. As epístolas, elas vão surgir como uma forma de responder às questões e às dúvidas a respeito da doutrina, porque agora nós temos novo ensinamento,
Agora nós temos novos mandamentos. Várias vezes Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele está fazendo uma releitura da lei. Mas em outras ocasiões nós vamos ver Jesus dizendo assim: um novo mandamento vos dou. Então, se é novo mandamento, é nova escritura, é nova lei, e nós precisamos então entender essas coisas. As epístolas, elas surgiram exatamente para responder a essas questões doutrinárias, a questão da conversão dos gentios, que até então não eram vistos como o povo de Deus, a questão de perguntas referentes à vida cristã. Então, basicamente, as epístolas elas surgiram como respostas. Ninguém sentou simplesmente para dizer: agora vou receber de Deus uma escritura que vai ser lei. Não, foi a própria resposta e a própria vida da igreja que foi necessitando de dar uma condição aos crentes de saber o que era a palavra de Deus. Agora, os evangelhos, eles não surgiram dessa forma. Eles surgiram depois até porque, naquele primeiro momento, todo mundo sabia quem era Jesus. Se você perguntasse a João, a André, a Filipe, a Bartolomeu quem era Jesus, todos sabiam. Ninguém precisava de contar a história de Jesus, porque todos conheciam, sabiam quem ele era. Os discípulos, portanto, não tinham nenhuma necessidade de contar essa história. Mas aquela primeira geração passou. E aí, então vieram os que não conheceram a Jesus pessoalmente. Vieram pessoas que não tiveram contato direto com Jesus. E essas pessoas agora precisavam ter uma segurança, uma firmeza sobre quem era Jesus, o que ele fez, o que ele veio contar, como era a história de Jesus nos seus mínimos detalhes. Por isso é que os discípulos passaram a perceber a necessidade de narrar essa história, de contar para aqueles que ali estavam como era essa história e quem era esse Jesus que todos deveriam conhecer. Logo, dentro dessa necessidade de produzir texto, epístolas e narrativa, tanto de evangelhos quanto de Atos, a grande questão é como é que isso vai se tornar escritura. Como vamos definir que isso agora é a palavra de Deus? A primeira questão aí foi o reconhecimento coletivo. Ou seja, muitos textos foram produzidos, mas a igreja passou a perceber e a reconhecer alguns textos específicos como sendo palavra de Deus. A linguagem semelhante e expressões comuns entre eles, as referências anônimas feitas por muitos pais da igreja que começam a citar essas escrituras, referências diretas feitas por eles também. Então, daqui a pouco nós vamos ter Justino Marte, Policarpo, muitos outros pais da igreja citando as escrituras. Aliás, nós vamos ter no próprio Novo Testamento, Pedro citando o apóstolo Paulo e dizendo escrituras, ou seja, o próprio Pedro entende que o apóstolo Paulo produz um texto que é tão sacro quanto o texto do Antigo Testamento, logo também deveria ser visto como escritura. E depois a ideia de uma autoridade que foi se constituindo por uma sucessão de valores que foram observados. A opinião dos próprios apóstolos, que entendiam que aquela escritura era palavra de Deus, os registros apostólicos feitos pelos pais da igreja e outros mais, a igreja depois, através dos concílios, passou a definir essas regras do que era canônico e do que não era canônico, ou seja, há uma série de questões a ser levantadas para que possamos entender a autoridade que esse livro possuiu ao longo de todos esses textos. Depois, nós temos aí a definição formal, que foi a necessidade de bater o martelo sobre o que é Escritura. Basicamente, depois das grandes perseguições do século III, a igreja passou
por muitos problemas, muitas dificuldades. Primeiro, segundo, terceiro século, a igreja é perseguida de forma ferrenha. Até que depois do Edito de Milão, Dioclésio move uma grande perseguição contra a igreja, mas nós vamos ter um momento de paz estabelecido depois disso. E a partir desse instante, a igreja tem a condição de se reunir e começar a desenvolver melhor aquilo que é o seu pensamento, aquilo que vai ser a base para a construção dessa igreja daí para frente. E então nós temos, Eusébio no livro História Eclesiástica, fala de livros reconhecidos com poder apostólico, porque a partir de Constantino, 331 depois de Cristo, se estabeleceu uma relação de livros, cópias das Escrituras, e concílios como Laodiceia, Cartago e outros concílios vão estabelecer esse cânon para definir o que é exatamente livros do Novo Testamento ou essa nova escritura. A igreja não teve a preocupação de definir o cânon do Antigo Testamento, porque os judeus já haviam feito isso. Já se entendia quais eram os livros que compunham o Antigo Testamento. Então, os concílios da igreja definiram quais os livros compunham o Novo Testamento, o que agora formava a Bíblia como um todo. Antigo e Novo Testamento, formando uma única escritura e com um único pensamento. É importante observar que, em nenhuma ocasião, livros do Novo Testamento entram em contradição com livros do Antigo Testamento. Essa é uma das razões, inclusive, porque a igreja rejeitou os livros chamados apócrifos. Mesmo tendo sido inseridos na Bíblia de Jerônimo, por exemplo, eles apresentam várias contradições com os outros livros do Novo e do Antigo Testamento, e por isso essa é uma das razões de não termos esses livros na nossa definição de cânon, porque a igreja entendeu que somente esses, os 27 livros que foram inseridos, são realmente Novo Testamento e Palavra de Deus. Vamos, portanto, iniciar com o Evangelho de Mateus. Antes, deixe só lhe dar a minha opinião pessoal a respeito de uma questão. O livro não chama em nenhum momento o Evangelho de São Mateus, como muitos ainda utilizam essa nomenclatura. Eu entendo que não é o Evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas, ou as epístolas de São Paulo ou de São Pedro, porque o tipo de santidade ou a condição de santos que eles possuem é exatamente igual à condição de cada crente. Senão eu penso que nós deveríamos dizer, vamos ler o Evangelho de São Mateus, quem vai ler é o irmão São Raimundo, depois a irmã Santa Severina vai fazer a oração, agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Ou seja, se não chamamos os irmãos, os pastores, as pessoas que hoje são santos e salvos em Jesus Cristo, de São Pastor ou Santo Porteiro, então não tem razão de chamarmos os apóstolos e os salvos do passado. Por isso não chamamos de Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, mas chamamos pelo nome que eles possuem realmente, porque todos eles são santos, como nós também o somos, e nós não canonizamos os santos como outros ramos do cristianismo o fazem. Logo, eu penso que a melhor forma de nos referirmos é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas ou segundo João. Vamos ver então o Evangelho segundo Mateus. O autor do Evangelho de Mateus é o próprio Mateus, que é chamado de Levi. Não há hoje nenhuma dúvida a respeito disso. Embora no início alguns tenham questionado sobre quem era esse autor, esse Mateus, ou se ele próprio havia escrito, mas não temos nenhuma dúvida que o Evangelho de Mateus é de autoria de Levi. Levi o publicano, que Jesus o encontrou na alfândega, na coletoria, cobrando impostos. Publicano era alguém que era desprezado pelos judeus, e os judeus viam os publicanos com muita dificuldade, porque inclusive algumas vezes acusaram Jesus dizendo:
és publicano e endemoniado, e tens demônio, como se ser publicano fosse ser endemoniado. Logo, os publicanos eram vistos como um pária da sociedade. Nós vamos ver na parábola de Lucas 18, por exemplo, que Jesus faz o contraste entre um fariseu e um publicano para dizer aqueles que eram considerados santos pela população, pelos homens, e aqueles que eram considerados proscritos, profanos, que eram os publicanos. E não é interessante deixar de observar que Jesus busca um desses publicanos para ser seu discípulo, que é exatamente Levi ou Mateus. Esse escrito de Levi, de Mateus, ele possivelmente foi feito entre os anos 63 e 70. Entendemos que foi feito depois do ano 63 e antes do 70, porque alguns relatos, como por exemplo da destruição do templo, da perseguição que foi promovida depois disso, Mateus não registra. Logo, nós percebemos que ele não foi escrito depois do ano 70. E também não foi escrito antes disso porque os evangelhos eles demoraram a ser escritos. Epístolas surgiram primeiro do que os evangelhos pelas questões que nós aqui já explicamos. Há algum entendimento por parte de alguns que cada evangelho ele teve um público específico. Cada um escreveu para um público. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e assim por diante. Então, quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, nós percebemos com clareza isso. Mateus ele não se preocupa de explicar por que alguma coisa é assim ou não é. Mateus não se preocupa de explicar os procedimentos da lei ou essas coisas próprias dos judeus. Porque se ele escreveu para judeus, não há necessidade de explicar para eles do que se trata e aonde é que a compreensão deles precisa ir. Logo, o Evangelho de Mateus estará sempre levando em consideração a tradição judaica, a história dos judeus, por isso ele começou a genealogia de Jesus a partir de Abraão, e a igreja entende que esse evangelho realmente foi escrito por Mateus, e há uma questão levantada por alguns que possivelmente o evangelho teria sido escrito primeiro em aramaico ou hebraico, né? Mais precisamente em aramaico, que era a língua que se falava na época de Jesus. E que o que temos do Evangelho de Mateus, que hoje é escrito em grego, as cópias todas que temos estão escritas em grego, teria sido uma outra cópia ou uma tradução do aramaico. Mas não nos parece ser verdadeira essa questão, porque o Evangelho de Mateus em nada parece ser uma cópia ou uma tradução, mas usa expressões próprias do grego e um grego de linguagem acessível para aquela época. Logo, nós entendemos que realmente o Evangelho de Mateus que nós temos em grego é original, é aquilo que Mateus realmente produziu para nós. O Evangelho de Mateus nos apresenta uma teologia muito interessante, porque ele vai mostrar Jesus como o rei que Israel esperava. Logo, o Jesus que é apresentado por Mateus é o Messias, o descendente de Davi, aquele que todos esperavam, aquele que seria o que vai remir a nação, que vai trazer a condição de novamente estar debaixo da glória e do poder de Deus, a nação de Israel, que é o povo escolhido pelo Senhor. O Evangelho de Mateus vai mostrar a descendência de Davi, vai mostrar como Jesus tem a mesma condição do Messias, apresentando aquilo que é o contexto de um rei que foi mandado por Deus para todos nós, e ele vai dizer que Jesus é Emanuel, Deus conosco, ou seja, aquele Deus que veio para estar entre nós e para nos trazer a mensagem do Senhor para todos nós.
Jesus vai ser apresentado por Mateus como o amado do Pai, aquele que constrói a relação de amor de Deus com o seu povo, porque ele é o povo de Israel. As coisas vão sendo apresentadas exatamente dessa forma. O Deus que está entre nós, o Filho amado de Deus que é enviado para o seu povo a quem ele ama, e por isso Mateus vai nos mostrar profecias do Antigo Testamento que são referentes ao Messias, que se cumprem na pessoa de Jesus. Muitas profecias do Antigo Testamento vão ser cumpridas na pessoa de Cristo como prova da sua condição de ser o Messias, aquele que veio redimir a Israel. O Jeremias 23, 5 e 6 vai falar, por exemplo, sobre um renovo, aquele que vai, o broto novo que vai surgir. E Mateus apresenta Jesus exatamente nessa condição para que ele possa ser visto como aquele que cumpre a profecia de Zacarias 6,12 também, que fala do renovo, de Isaías 4,2 que diz o renovo do Senhor. Ou seja, muitas profecias a respeito de Cristo vão ser cumpridas na pessoa de Jesus. Miqueias diz que ele nasceria em Belém e Mateus vai registrar o seu nascimento em Belém. A profecia de Isaías diz que ele ia iniciar o seu ministério na Galiléia dos gentios, a terra que ia ver a luz nascer, e Mateus registra que ele vai cumprir o seu ministério na Galiléia. Muitas dessas profecias, que ele seria da linhagem de Abraão, que o Messias era da tribo de Judá, que o Messias viria da linhagem de Davi, e todas essas profecias do Antigo Testamento que se cumprem na pessoa de Jesus, para demonstrar que Jesus é o Messias, Mateus vai fazer ênfase nisso tudo para nós entendermos que é o Messias prometido que está chegando. É aquele que vai salvar Israel e que vai trazer aquilo que era a promessa de Deus para Israel, o Messias. Aonde foi escrito o Evangelho de Mateus, nós não temos nenhuma indicação clara sobre isso ou como como chegou até nós. O que nós sabemos a respeito de Mateus é que ele era contemporâneo de Jesus, foi um dos primeiros discípulos de Jesus, e nós vamos entender que, como boa parte do ministério de Jesus se desenvolveu na Galiléia, e Jesus morou, inclusive, na Galiléia, em Cafarnaum, mesma cidade que também morou Mateus, então é fácil nós percebermos que Mateus acompanha Jesus em todo o seu ministério, desde o início do ministério na Galiléia e as viagens que fez para a Judéia. Nós vamos vê-lo participando de todas essas questões. Logo, não é difícil percebermos por que Mateus conhece bem essa história e registra tudo isso. O Evangelho de Mateus possui algumas peculiaridades. É interessante nós observarmos quais são esses pontos peculiares do Evangelho de Mateus para entendermos todas essas questões. Primeiro, o grande foco do Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte. Alguns já entendem que é a maior declaração da ética do reino, dos valores do reino. Se Mateus está apresentando um reino que tem um novo rei, ele precisa apresentar também sobre que bases esse reino foi construído e quais são os valores defendidos e apresentados por esse rei, e nada melhor do que o Sermão do Monte, onde Jesus apresenta esse reino, estes valores e essa ética do reino que vai ser iniciado. É interessante observarmos o livro que você tem em mãos, apresenta uma comparação muito interessante entre as bem-aventuranças, que são o ponto alto do Sermão do Monte,
e os ais, as declarações de Jesus no capítulo 23 de Mateus, que mostram como uma coisa está associada à outra, ou seja, quais são os valores estabelecidos por Jesus Cristo no reino e como isso contrasta o modo de vida e a condição do povo que aí estava. Portanto, as bem-aventuranças do capítulo 5 e os ais do capítulo 13 vão apresentar aí um contraste para todos entenderem. Os valores do reino são novos, são mais elevados, são mais interessantes do que o que vocês estão vivendo. E o Sermão do Monte é essa apresentação de um contraste, dizendo: não podem viver do mesmo jeito que vocês viviam, porque agora um novo reino chegou e uma nova construção de valores vai ser iniciada a partir dos valores desse reino. Portanto, iniciando o Evangelho de Mateus na sua narrativa, nós podemos observar que Mateus se preocupa com a ordem cronológica dos fatos, para nos mostrar como as coisas aconteceram, iniciando com a infância de Jesus. Ele vai mostrar a visita dos sábios do Oriente. Sábios aqui são pessoas que estudavam os astros, as matérias científicas. Alguns chamam de magos, porque entre caldeus e medo-persas era essa a concepção de alguém que estudava as coisas, era visto muitas vezes como alguém que lidava com o oculto. Mas aqui trata-se de alguém que estudava os céus e percebeu aquela estrela extraordinária que mostrou aonde era o local do nascimento de Jesus e veio para fazer esse registro. Mateus fala sobre isso aí. O massacre de Belém, quando o rei Herodes manda matar os meninos de 2 anos abaixo, também é registrado por Mateus. Também a fuga para o Egito, a partir do capítulo 2, Mateus vai mostrar como em sonhos Deus revelou a José a condição que eles iriam enfrentar se permanecessem ali e a orientação para fugir, e então José sai com a sua família. Alguns quadros pintam José fugindo à noite com Maria e o menino no braço em cima de um jumento, mas certamente José já tinha uma condição melhor nesse momento de organizar a sua vida e uma carroça. Alguns falam inclusive de comboios que iam para o Egito, porque era uma rota de comércio estabelecida. Então é possível que José e Maria tenham se associado a um comboio ou possuíam uma carroça ou alguma coisa assim. Não está registrado na Bíblia, mas nós podemos entender essas questões. E também Mateus registra nesse momento o retorno para Israel, agora indo morar novamente em Nazaré, de onde ele e Maria eram. Porque embora José seja natural de Belém, ele era natural de Belém para que se cumprisse a profecia de Miqueias 5:2, que o Messias nasceria em Belém. Mas ele morava e trabalhava em Nazaré. E era importante também que ele trabalhasse e morasse em Nazaré, porque, como já disse, Isaías capítulo 9 fala do início desse ministério do Messias na Galiléia dos gentios. Portanto, é importante que ele se estabeleça na Galiléia para, a partir daí, iniciar o seu ministério. Logo, Mateus vai registrar também esse fato. A infância de Jesus, registrada por Mateus nesses 4 eventos específicos que vão registrar tudo aquilo que aconteceu. Também dentro da teologia de Mateus, da apresentação do seu evangelho, nós temos algumas parábolas que são exclusivas da revelação de Mateus, que só o evangelho de Mateus apresentam dessa forma esse ensinamento de Jesus. Falando ainda sobre parábolas, nós precisamos lembrar que Jesus utilizava sempre desse recurso. Parábolas são uma figura de linguagem, onde nós comparamos coisas através de metáfora
para que coisas celestiais, valores mais complexos, possam ser percebidos através da comparação com coisas mais simples e com coisas materiais. Jesus usava muito esse recurso, não somente para trazer uma clareza a respeito do que ele estava ensinando, mas às vezes até o contrário, para não ter que declarar explicitamente exatamente o que ele queria dizer. Por isso, Jesus disse muitas vezes aos discípulos que falava ao povo por intermédio de parábolas. Então, das parábolas que Mateus registra, a primeira delas é a parábola do joio. Vamos lembrar que aqui não estamos falando da parábola do semeador, mas a parábola do joio, que fala sobre o joio sendo lançado no meio do trigo enquanto os trabalhadores estão dormindo. O inimigo lançou o joio. Aqui nós entendemos que joio e trigo não são a semente como na parábola do semeador, que é a palavra de Deus. Mas joio e trigo são pessoas, são discípulos. E quando o joio começou a crescer no meio do trigo, alguém percebeu que ele iria atrapalhar e pensou então, vamos arrancar o joio para que ele não atrapalhe o trigo. E aí o Senhor disse, não arranque isso não. É porque você pode querer puxar o joio e vem trigo junto. Sim, porque na igreja é claro que tem alguém que você pensa, isso aí é um joio. Mas tem primo trigo, irmão trigo, pai trigo, e às vezes se você quer arrancar um, arranca o outro junto. Jesus disse, se preocupa não, deixa lá todo mundo vivendo junto, porque não se preocupem com isso. Quando os anjos vierem fazer a colheita, quando for feita a colheita final, então claramente o Senhor sabe distinguir quem é trigo e quem é joio. O trigo será recolhido para o celeiro, o joio será lançado no fogo, e não temos dificuldade com relação a isso. Outra parábola que Mateus apresenta é a parábola do tesouro escondido. Alguém que lida com joias, alguém que lida com pedras preciosas, ele acha uma pérola e ele entende que é importante possuir aquela terra para ter a condição, a legalidade de extrair a pérola que está naquela terra. Então ele vai reunir tudo que tem e compra aquela terra para possuir aquele tesouro. Jesus está falando aí do reino, o reino de Deus, a condição de estar nesse reino, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Então vale a pena abrir mão de tudo para adquirir o reino e estar no reino, porque esse é o maior tesouro que alguém pode possuir, pois o próprio Jesus disse, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A outra parábola que só Mateus registra é a parábola da rede. Também essa parábola fala do juízo final, fala do momento em que o pescador puxa a rede e quando vem aquela rede, e que interessante, porque Mateus está na Galileia, Mateus entende bem o que é essa ideia de pesca, porque ele vive isso observando as pessoas que estão pescando no mar da Galileia. E então Mateus diz, quando puxa a rede, vem tudo. Só que o trabalhador, o pescador, ele separa, tira os peixes, a parte boa, aquilo que aproveita, e o lixo, aquilo que veio junto na rede, é lançado fora. Assim também será quando o Senhor fizer a separação final dos ímpios e dos justos. A declaração de Pedro, que apresenta o Senhor Jesus diferente daquilo que é o que os homens pensavam, ou estabelecendo qual é exatamente a apresentação de Jesus, é registrada também por Mateus. Um dia Jesus está com seus discípulos e perguntam, o que os homens dizem a meu respeito? Vocês que estão aí em contato com o povo e conversando com um e com o outro, o que eles dizem a meu respeito? O que é que o povo pensa que eu sou? Aí um dizia, não, pensa que é João Batista, outro pensa que é Elias, outro pensa que é o profeta. E aí Jesus disse, e vocês? Como vocês me veem? Qual é a percepção que vocês têm a meu respeito? E aí
Pedro faz aquela declaração que é muitíssimo importante. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, registra dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a resposta de Jesus, que Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus entende: olha, não foi a carne e o sangue que te revelou. Você não descobriu isso pela sua própria capacidade humana, mas foi Deus que te revelou a respeito disso. Então eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Interessante que Jesus faz um contraste aí com o nome de Pedro, Pedro, Petros, palavra masculina que é utilizada para apresentá-lo, mas aqui a palavra que Jesus usa é uma palavra feminina, Petra, um fragmento de pedra contrastado com uma pedra grande. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós entendemos que não era de Pedro que ele estava falando. Até porque se a igreja tivesse sido edificada sobre Pedro, e onde ficariam João e Tiago e Mateus e todos os demais apóstolos? Se a igreja fosse edificada sobre Pedro, e no dia que Pedro morreu, como é que ficaria essa igreja? Se a igreja fosse edificada sobre Pedro, como ficariam os pecados de Pedro e todas as falhas que ele cometeu e que os evangelhos registram essas falhas, para nós entendermos que Pedro era uma pessoa humana, que tinha toda a mesma condição humana que todos os demais. Logo nós entendemos que Jesus estava falando ou de si mesmo. Aí alguns comentaristas pensam que a pedra que Jesus se referia era ele próprio, até porque o próprio Pedro mais na frente vai dizer a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, ou alguns outros comentaristas entendem que a pedra que ele se refere é a declaração de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: muito bem, Pedro, é sobre esse fundamento aí que eu vou construir a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja sobre o fundamento do Cristo, o Filho do Deus vivo, que é Deus, que é Senhor, mas que é também o Cristo, o Messias, o enviado. Sobre ele, sobre essa sua declaração aí, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos aí, portanto, um registro interessante de Mateus. O outro registro de Mateus é a parábola do credor incompassivo. Aí é interessante observarmos que Jesus contrasta a condição de duas pessoas que receberam um benefício, uma dádiva. Porque a pergunta surge de Pedro dizendo: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Interessante perceber, meu caro aluno, que o número 7 na Bíblia, aqui muitas vezes não se trata de um valor específico, mas se trata de um conjunto de coisas. 7 é número de plenitude, de totalidade. Fala de um conjunto fechado. Alguns dizem 7 perfeição, mas aqui não é perfeição no sentido de sem defeitos, mas no sentido de conjunto completo, de completude. Então ele disse 7 vezes, Jesus disse: não, eu acho que 70 vezes 7. Quando Jesus disse 70 vezes 7, ele não estava dizendo: você conta, Pedro, 490 vezes por dia. Passou disso, você já pode bater e revidar, porque você não precisa mais perdoar o seu irmão. Não. Quando Jesus disse 70 vezes 7, ele estava dizendo 7, 7, 7, ou seja, todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes. 70 vezes 7 quer dizer completude. E aí Jesus conta uma história para falar sobre essa questão. Alguém que devia muito e alguém que devia pouco, e como é que fica essa condição. E o que devia muito foi perdoado, mas não perdoou ao que devia pouco, e aí Jesus disse: imagine,
Se o seu irmão faz alguma coisa contra você, uma coisa pequena, você acha que não deve perdoá-lo? Imagine Deus quando olhar para você e ver todos os seus pecados, como é que Deus deveria fazer? Por isso que Jesus vai nos ensinar na oração do Pai Nosso, dizendo: Pai, perdoa-nos, assim como temos perdoado. Porque ele entende que o perdão de Deus sobre nós foi tão grande e nós merecíamos tanto castigo e Deus nos perdoou, que qualquer outra coisa que um irmão faça contra nós é muito pequeno diante do que nós fazemos contra Deus e Ele nos perdoou. Outra parábola que Mateus registra é a dos lavradores da vinha. E essa parábola vai nos falar sobre a misericórdia de Jesus e como Ele lida com essas coisas da sua soberania. Todos conhecem a parábola. Trabalhadores que não têm, como dizemos hoje, a carteira assinada, são trabalhadores diaristas que são contratados para um serviço temporário, parcial. Então eles ficam ali na praça, assentados, esperando que alguém chegue para contratá-los. O Senhor contrata alguns logo cedo, às 6 horas da manhã, e manda trabalhar na sua vinha. Aí mais tarde ele passa às 9 horas, ainda tem alguém ali que não estava trabalhando, ele põe para trabalhar também. E assim ao longo do dia ele vai contratando pessoas até que contrata um já no final do expediente. E aí quando chega a hora de fazer o pagamento, ele oferece o pagamento para o primeiro, o segundo, o terceiro, ou seja, os que foram contratados no início do dia e depois ao longo do dia, ele vai pagando a mesma coisa, o denário, o salário de um dia do trabalhador. Então, aqueles que chegaram logo cedo e foram trabalhar o dia todo, aí começam a queixar-se e dizer: mas como pode? Nós trabalhamos o dia todo. E aquele que chegou por último trabalhou bem pouco tempo, já chegou no fim do expediente. Como ele pode receber a mesma coisa? E Jesus disse: bom, mas eu não lhe contratei para trabalhar por esse valor X? Então você não tem do que reclamar. É o que nós acertamos. E o outro que chegou depois, se eu quero pagar a ele a mesma coisa, o que é que você tem a ver com isso? Aí nós nos lembramos das palavras que Deus disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, nós não temos que estar preocupados com essas questões de quem chegou por último, quem chegou depois. Alguns pensam que Jesus está falando aí sobre judeus que eram povo de Deus desde o início e gentios que foram chamados depois, ou coisas desse tipo. Na igreja nós vemos alguém que tem 10, 20, 30, 40 anos de crente e outro que aceitou a Jesus agora. Ou quem sabe alguém poderia pensar naquela figura do ladrão que está ao lado de Jesus. Convertido na última hora, Jesus lhe diz: e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É só para dizer, você não tem nada a ver com isso. Deus é que sabe, Ele é soberano e Ele é acima de tudo justo. O que Ele faz é a melhor coisa a se fazer. Mateus também registra a parábola de 2 filhos. E essa parábola parece exatamente que ele está apresentando a condição de judeus e gentios. O primeiro diz: eu vou, mas não vai. O outro diz: eu não vou, mas depois resolve ir. E aí Jesus está contrastando com aqueles que deveriam ser os primeiros a trabalhar. Imagine fariseus, saduceus, escribas, levitas, homens da lei, pessoas que deveriam ter sido os primeiros a abraçar a Jesus e dizer: esse é o Messias que esperávamos. Mas Jesus é aceito por prostitutas, por publicanos, por pecadores, que aqueles homens rejeitavam completamente, mas agora a condição desses é melhor do que daqueles, porque foram eles que rejeitaram Jesus. E Jesus diz: quem é que agiu melhor? O que disse que ia, mas não foi? Ou aquele que disse que não ia, mas foi? Ou seja,
o que vale não é o que você diz, mas o que você faz, que isso é mais importante. Ainda o Mateus registra a parábola das bodas que Jesus nos contou. E não há nenhuma dificuldade de entendermos aí do que se trata. Bodas é festa de casamento. Alguém que foi realizar o casamento e mandou o convite para os convidados. E entendemos que esses convidados, eles já aceitaram o convite. Eles já disseram que iam realmente fazer parte daquela festa. Mas na hora que o banquete estava pronto, na hora que a coisa estava preparada, aí mandou chamar. Vai na casa de cada um chamar. E todos a uma começaram a excusar-se. Ou seja, eles começam a apresentar desculpas furadas, eles começam a apresentar coisas sem nexo. Não, eu comprei um terreno e não preciso vê-lo. Ora, quem compra um terreno sem antes olhar exatamente o que vai comprar? Eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-lo. Quem compra uma junta de bois, principalmente para aquele momento que era a principal força para o trabalho agrícola, sem ter ideia de se essa junta de bois serve ou não serve? Não, casei e aí eu não posso ir. E quem disse que, pelo fato de estar casado, a sua vida social desaparece por causa disso? Entendemos que eram desculpas furadas que eles estavam dando para não aceitar. E aí o que aconteceu é que esses todos, que eram os convidados da festa, foram rejeitados. E aqueles que não teriam o direito de participar da festa é que foram chamados pelos valados, pelos lugares ermos daquela localidade, foram chamados aqueles que não deveriam estar na festa. Jesus está contrastando aí judeus e gentios, aqueles que eram os escolhidos, que rejeitaram a Jesus, e aqueles que foram escolhidos e chamados pelo Senhor, mesmo na vista de muitos não sendo merecedores de ser chamado. Mas é aí que está, meu querido irmão, a grande questão do Evangelho. Evangelho não é merecimento, Evangelho é graça, Evangelho é misericórdia, Evangelho é Deus nos alcançando e nós não podemos fazer nada para tentar merecer essa chamada de Deus, porque não é por merecimento, não é por algo que você faz ou deixa de fazer que o torna merecedor, mas é pela graça que Jesus veio e morreu por nós para nos alcançar. Outra parábola registrada por Jesus é a parábola das 10 virgens. Aqui há uma contradição ou pensamento contraditório de muitos que interpretam essa parábola. Como é, o que exatamente representa? O que nós podemos ver na parábola das 10 virgens é que são 10 virgens, não são 10 noivas, claro, porque aí nós temos que lembrar como era o casamento judaico. A Bíblia mostra claramente, lá em Cantares de Salomão, a noiva, a esposa, a sulamita, ela convida as virgens para ver o seu noivo que está vindo, as suas companheiras, aquelas que vão seguir. E o fato é que as virgens são as pessoas que estão esperando o cortejo do casamento. Porque no casamento judaico, normalmente o noivo acerta com o pai da noiva o dia, a data do casamento, a noiva se prepara com as suas companheiras, as virgens que a acompanham, e o noivo vem com os seus companheiros. Normalmente o noivo vem em cortejo, ele encontra-se com a noiva e seguem em cortejo, por isso que era importante, já que o noivo veio à meia-noite, que todos estivessem com as lâmpadas, porque senão iam tropeçar e cair pelo caminho, porque eles seguiriam em cortejo até a casa da noiva ou do pai da noiva, aonde seria realizado o casamento. As 10 eram virgens, as 10 possuíam vestes, as 10 estavam esperando, as 10 possuíam lâmpadas, as 10 adormeceram, as 10 foram acordadas à meia-noite com o anúncio de alguém dizendo: aí vem o noivo, as 10 se vestiram, mas aí se percebeu a diferença. 5 possuíam azeite de reserva. 5 não possuíam.
Quem conhece bem o interior do Nordeste, é muito comum aquele instrumento que eles chamam de lamparina. É um depósito de um componente de combustível com um pavio que fica embebido no combustível. Se acende o pavio e então o pavio vai consumindo o combustível que está dentro enquanto está iluminando o local. A um determinado momento, aquele combustível vai se acabar e é necessário repô-lo. É o que acontece ali. Elas têm lâmpadas e tem azeite nas lâmpadas. Mas lembre que o texto diz que eles demoraram. O noivo demorou-se, o que quer dizer que consumiu o azeite que estava na lâmpada. E as outras virgens, elas estavam prontas para prosseguir esperando, porque elas possuíam reserva. Se o noivo demorasse mais tempo, não haveria problemas para elas, porque elas tinham azeite de reserva. Logo, eu entendo aqui que o azeite não se trata do Espírito Santo, embora em outras escrituras, em outras passagens, o azeite é uma figura do Espírito Santo. Mas aqui, inclusive, se diz que aquelas virgens deveriam ir comprar. Ora, como se compra o Espírito Santo? Eu penso que a parábola das 10 virgens, ela quer dizer uma única coisa. Precisamos estar preparados para esperar. Porque alguns pensavam naquele momento que Jesus ia voltar já. A ideia de não termos evangelhos escritos logo no primeiro momento é porque na mentalidade de alguns nem precisava. Jesus já vai voltar semana que vem. Para que nós precisamos escrever alguma coisa para alguém? Não haveria necessidade de coisa desse tipo. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses falando sobre a vinda de Jesus, ele diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estivermos vivos. Ou seja, Paulo se inclui na geração que seria do participante do arrebatamento, porque ele entende que Jesus vai voltar a qualquer momento e que ele deve fazer parte dessa geração. É claro que aqueles discípulos jamais pensariam que Jesus ia demorar 2000 anos para regressar, mas o fato é, nós precisamos estar preparados. Se ele vier hoje, ou se ele vier daqui a 10 anos, ou se vier daqui a 100 anos, nós precisamos estar preparados. Por isso, as 5 eram chamadas prudentes, porque elas tinham azeite de reserva para manter a lâmpada acesa, mesmo que o noivo demorasse, como foi o caso. Então aí nós vemos que Mateus registra algumas parábolas que são peculiares do seu evangelho. Também Mateus registra alguns milagres que são bem específicos e que precisamos analisar com mais calma. A primeira questão a ser observada é o milagre de 2 cegos sendo curados em Jericó. É importante observar isso porque Marcos e Lucas também vão registrar essa passagem, mas referindo-se a um cego somente, enquanto que Mateus fala de 2 cegos que foram curados em Jericó. Inclusive, Marcos vai registrar o nome de um deles, Bartimeu o cego. Logo, alguém pode pensar que haveria alguma contradição entre o que está registrado em Mateus 20 e Lucas 18 ou Marcos 10, porque um fala de Jesus entrando em Jericó, o outro fala de Jesus saindo em Jericó. Um fala de um cego e Marcos dá o nome Bartimeu, o outro fala de 2 cegos. Como isso pode ser equilibrado? Como podemos encontrar uma resposta a essas questões? A primeira coisa a observar é que primeiro uma diferença do local. Lucas diz que Jesus se aproximava de Jericó, entrando na cidade. Marcos e Mateus dizem que Jesus saía. Marcos diz que saía, Mateus diz que ele havia saído de Jericó. Só Marcos diz o nome daquele cego que Jesus curou, citando Bartimeu. O cego de Lucas está pedindo esmola, o de Marcos também, mas Mateus não dá esse registro. Logo, o que nós podemos perceber é que parecem-nos ser histórias diferentes. Não há nenhum contraste entre uma coisa e outra. Primeiro que aonde tem 2, tem 1. Segundo que não é
difícil que houvessem muitos cegos naquela época, porque era uma doença muito comum, inclusive, como era completamente incurável. Lembre que quando fala de cego, nós estamos falando de muitos problemas que podem causar a cegueira, glaucoma, miopia ou catarata e tantas outras coisas que podem causar essa condição de não possuir visão. E Jesus então chama aqueles cegos e todos eles respondem da mesma forma: o que vocês querem? Nós queremos ver, nós queremos recuperar a visão. E quando Jesus cura os cegos, o registro de Mateus é que ele curou tocando os olhos, enquanto que Marcos diz: a tua fé te salvou, Lucas diz: a tua fé te salvou também. Logo, não entendemos que há nenhuma contradição. Há condições semelhantes de todos eles e é possível que eles estivessem falando de coisas diferentes ou de pessoas diferentes que foram alcançadas por Jesus, que foram curadas, e em nenhum momento nós entendemos que um contou uma história diferente do outro, mas são histórias semelhantes e que o próprio João lá na frente vai dizer que não foi possível registrar todos os milagres que Jesus fez. Logo nós percebemos aí que há uma coisa muito especial nessa narrativa dos cegos, é dizer que Jesus cura, que ele tem poder sobre as enfermidades. O outro milagre registrado por Mateus é a condição da moeda encontrada na boca do peixe, conforme capítulo 17, e só Mateus faz esse registro. Ora, por que só Mateus faz esse registro? Porque se trata do pagamento de impostos. Você lembra que Mateus era coletor de impostos, era um publicano? Então, por isso é importante ele registrar isso. Nós vamos ver também lá na frente que há registros sobre questões médicas que só Lucas faz porque ele é médico. Mateus é o único que registra essa ideia do peixe que tinha uma moeda na boca, porque alguém questionou: Jesus, e o senhor não paga imposto não? O senhor é sonegador? E se o fisco, o leão do imposto de renda, lhe pegar, o senhor vai fazer o quê? Aí Jesus disse: não, vamos resolver esse assunto, vá pescar. Você vai encontrar uma moeda na boca do peixe que você pescar. Essa moeda dá para pagar o imposto meu e o seu. Vou quebrar o seu galho para pagar o seu também. Vá lá e pague, só para você entender que Jesus é o Messias, é o Senhor. Ele nem deveria pagar imposto dos homens, sendo o Senhor. Mas como ele não veio para contrariar a lei dos homens ou quebrá-la, mas veio para cumprir a lei, então vá lá e apanhe o peixe, pegue a moeda, pague o imposto meu e o seu para resolver esse assunto. Mateus também registra muitos discursos ou sermões, falas específicas de tanta forma de se apresentar, porque é a proclamação do reino. Mateus fala sobre o reino que está sendo proclamado. E numa proclamação há discursos, há falas. Então nós vamos encontrar aí o discurso Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7, o convite aos fracos e oprimidos, de Mateus 11, o registro sobre as palavras vãs dos homens, Mateus 12, a revelação de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Mateus 16, a necessidade de não confiar em si mesmo, mas de ser humilde e perdoar, em Mateus 18, a geração que rejeita a Jesus em Mateus 21, os 8 ais que já citamos em Mateus 23, as profecias escatológicas de Mateus 24 e 25, que vão apontar para as coisas que hão de vir e como há de ser, tanto na destruição de Jerusalém, quanto no arrebatamento da igreja, quanto no fim do mundo. São 3 coisas específicas que Jesus está falando ali. E ainda o discurso de Jesus enviando os discípulos
a pregar o Evangelho e fazer discípulo de todas as nações, Mateus 28, que é o que chamamos de a grande comissão e a promessa que Jesus fez para o seu povo. Também do Evangelho de Mateus nós vamos encontrar algum registro específico de eventos ligados à morte de Jesus, ou ligados à paixão de Cristo, como chamada esse sacrifício de Jesus. O primeiro registro de Mateus é a ideia de Judas fazer um complô e de se associar com os principais dos sacerdotes para trair Jesus e depois, vendo o que aconteceu, devolver o dinheiro e suicidar-se. Mateus registra bem essa história. Depois é Mateus também quem registra a ressurreição dos santos após a ressurreição de Cristo. Um fato não muito elucidativo, não está muito claro quem são esses, por que exatamente eles ressuscitaram, ou o que aconteceu com eles depois disso, mas Mateus registra que isso aconteceu exatamente para dizer que houve uma ação extraordinária de Deus ali, ressuscitou a Jesus e ressuscitou alguns homens piedosos que também estavam aguardando a salvação do Messias e quem sabe era alguém exatamente como Simeão que esperava o Messias a qualquer momento. Mateus também que registra o complô daqueles que juntaram-se para mentir a respeito do desaparecimento do corpo de Jesus. Por que Mateus faz esse registro? Porque vocês vão de lembrar que Mateus está escrevendo para judeus. E os judeus daquela época e de Jerusalém, eles precisam ter uma resposta a respeito disso. Porque o registro de Mateus é que o corpo desapareceu, Jesus ressuscitou, o túmulo está aberto. E aí agora os soldados, que vendo-se na condição de não conseguir cumprir a sua missão, por que os soldados estavam lá? Porque eles estavam guardando o túmulo. E agora o que aconteceu se o túmulo foi violado e não está mais o corpo lá? Como dar resposta à população? Então, os principais dos sacerdotes orientaram os soldados que eles deveriam dizer que os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo enquanto eles adormeceram, o que na verdade era uma coisa impossível de se mostrar. Como que soldados preparados não iriam cumprir a sua missão ou não iam perceber isso? E então, Mateus registra essa questão para dar uma resposta aos judeus para quem ele escreve o seu evangelho, de que a farsa foi levantada por alguns para tentar explicar o inexplicável. Também é Mateus que vai registrar que a guarda estava no sepulcro e que era uma guarda dos próprios soldados do templo que lá estavam para guardar. E por último, Mateus registra também o terremoto na manhã da ressurreição, que os outros evangelistas não vão citar. Vão citar apenas que o túmulo estava aberto, ou que o anjo estava lá, ou que havia um lençol dentro do túmulo, os discípulos que correram, mas só Mateus registra que naquela manhã houve um terremoto, um tremor de terra, e certamente era mais um sinal para mostrar a ação de Deus naquele momento específico ali. Todos esses eventos têm a ver exatamente com a ideia de Mateus apresentar o evangelho do reino, que é o evangelho daquele Messias que veio para implantar o reino dos céus sobre a terra e nos trazer aquilo que é o verdadeiro Senhor de todas as coisas. Logo, se nós tentarmos observar a estrutura do Evangelho de Mateus, nós poderemos perceber que é uma estrutura cronológica. Mateus está apresentando Jesus em toda a sua condição de rei e senhor e Messias,
mas ele está trazendo isso de forma a contar a história, desde a infância até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Logo, a estrutura do Evangelho de Mateus seria mais ou menos essa. O nascimento e os primeiros anos no capítulo 1 e 2, onde ele vai registrar genealogia, nascimento, o tempo do Egito. Depois, o início do ministério no capítulo 3 e 4, onde ele vai registrar a ideia de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus no deserto. Fato que os outros evangelistas também vão registrar. A partir do capítulo 4, ele começa a registrar o ministério de Jesus na Galileia. Ora, Jesus também não teve ministério na Judéia? Sim, Jesus teve também, mas Mateus registra o início na Galileia porque é para cumprir a profecia do Messias que apareceria na Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas e que lhes resplandeceu a luz. Então, na Galileia, ele vai mostrar exatamente as primeiras campanhas, o sermão que é proferido às margens do mar da Galileia, os milagres todos, os discípulos que ele os convidou à beira do mar da Galileia, nas cidades circunvizinhas, as parábolas e todas essas questões aí relacionadas àquilo que é o ministério de Jesus no seu início na Galileia. Depois, a partir do versículo 14, Mateus começa a registrar o ministério de Jesus fora da Galileia. Aí ele vai mostrar Jesus andando pelas cidades circunvizinhas, vai mostrar Jesus indo na Fenícia, onde encontra a mulher Ciro-Fenícia, já nas regiões de Tiro e Sidom, vai mostrar Jesus no lado oposto, em Decápolis, aquelas 10 cidades gregas romanas que foram construídas do lado oriental do Mar da Galileia, e que Jesus também anda por lá e prega o evangelho. Inclusive, o endemoniado gadareno é enviado para pregar essas cidades. Ele quer voltar com Jesus para o lado ocidental, mas Jesus disse, não, fica aí e pregue aos seus, e Jesus vai pregar lá também na região de Decápolis. Cesareia de Filipe também é a região do norte das chamadas colinas de Golã, e Jesus também vai estar por ali. Ou seja, depois que Mateus registra o início na Galileia, ele vai mostrar que o reino é expandido e vai alcançando. Depois, a partir do versículo 14, do versículo 17, Mateus começa a mostrar Jesus expandindo o seu ministério e trabalhando os últimos momentos ali na Galileia, se preparando para ir para outras regiões. A sua morte, o posto do templo, essas coisas são apresentadas ali. Depois, a partir do capítulos 19 e 20, Jesus vai começar o seu ministério na Judéia, na Pérea, e Mateus vai registrar esse momento aí em que ele começa a trabalhar essas outras questões. Aí no capítulo 19 ele vai falar as questões do divórcio, nós vamos falar disso mais na frente, quando comentarmos sobre o Evangelho de Marcos, as crianças, o jovem rico, as parábolas dos trabalhadores e as questões relacionadas aí vão ser apresentadas nesse contexto de capítulo 19 e 20 de Mateus. E a última semana de Jesus está registrada aí nos capítulos 21 a 27, onde Mateus vai registrar a entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, quando Jesus, com zelo pelas coisas do Senhor, começa a agir nessas questões aí, e ele vai mostrar o que aconteceu com Jesus nesses últimos dias que ele viveu, essa última semana, que muitas vezes é registrada em pormenores. Foi dormir ali, voltou para cá, veio para lá, e muito é demonstrado dessa última semana para nós entendermos todos os eventos pormenores daquilo que era o fato mais importante que se aproximava, que era a morte de Jesus
e todo o contexto do cenário de Jerusalém, político, religioso, Herodes, Pilatos, Anás, Caifás, Gamaliel, essas coisas todas estão sendo construídas para nós entendermos o que está acontecendo, como é que essa morte de Jesus está sendo preparada para culminar no momento mais importante, que era o momento que ele iria até a cruz para dar a sua vida por nós, para entregar a sua vida em favor de todos os pecadores. Logo, Mateus está registrando todos esses fatos para mostrar o que acontece aí. Jesus ungido em Betânia, Jesus preso, julgado e crucificado é o que está sendo apresentado nesse momento. E na última parte de Mateus, o capítulo 28, nós vamos encontrar primeiro o relato da ressurreição, como Jesus apresenta-se aos discípulos, Maria e as mulheres, e Pedro e João, todas essas coisas que são relatadas. Jesus aparecendo aos discípulos, as primeiras aparições no monte. Mateus vai mostrar essas coisas todas acontecendo e vão nos apresentar como elas sucederam. E, por último, Jesus é apresentado na sua fala final, a chamada Grande Comissão, quando Jesus disse aos seus discípulos: ide, prega o evangelho a toda criatura. E aí Mateus encerra o seu evangelho com essa ordem do Senhor: vão pregar o evangelho, apresentem esse evangelho do reino ao mundo. Se Jesus é o Messias, se Jesus é o Senhor que veio implantar o reino, que é a continuidade daquilo que Deus tinha para Israel, que é o reino do Messias que vai trazer a mensagem de Deus para nós. E se Jesus é aquele que vai encerrar essa fase antiga do reino de Davi na sua forma anterior e implantar a nova concepção do reino, que é o reino e a mensagem do novo reino que se apresenta, então, quando os reis eles iam a um local específico para uma aparição pública, era comum naquela época que o rei enviasse à sua frente mensageiros. Eram pessoas que chamavam de arautos, cuja finalidade era trazer a mensagem daquele rei que estava se aproximando. Era para dizer a todos: o rei está vindo, ele está chegando, atenção, se preparem, esse é o reino que nós temos preparado para vocês. E por isso, Mateus traz essa grande comissão, Jesus dizendo: ide, façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas essas coisas. Ele está dizendo: vão à frente, vocês são os arautos, vocês precisam apresentar a mensagem desse reino para aqueles que vão recebê-lo, a fim de que eles possam também ser alcançados pelo reino de Deus, eles possam também ser alcançados por aquele que é o Messias Salvador que veio trazer a mensagem de Deus para nós. E nós todos então temos essa grande oportunidade. Somos também embaixadores do reino. Também fazemos parte do reino de Jesus Cristo, que veio ser o Senhor das nossas vidas, e assim nós temos a mesma condição daqueles discípulos a quem Jesus ordenou: ide, façam discípulos de todas as nações. Eu quero registrar aqui, para encerrarmos essa primeira aula, um fato interessante que a história da Assembleia de Deus registra, que por volta do ano de 1926, na cidade do Rio de Janeiro, o jovem obreiro Paulo Leivas Macalão pregava o evangelho de forma muito forte, e ele começou a pregar pela periferia, seguindo as estações da linha férrea, e naquele momento conta-se que estava assentado na estação de Realengo,
e meditava sobre muitas críticas que estava recebendo. Alguém dizia que ele não sabia pregar, ou que não era desse jeito que deveria pregar, e criticava muito a atuação evangelística daquele jovem obreiro que se sentia chamado por Deus para fazer esta obra. Mas naquele instante, ele assentado naquela estação, pensando se deveria continuar, se deveria insistir, se deveria levar avante aquela mensagem do reino de Deus. E a história diz que é nesse momento que Deus lhe dá a letra do hino 149 da nossa harpa cristã, o canto do pescador. E Paulo Levas, pensando sobre isso, ele diz: o meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar, e por isso eu vou pescar, até que ele se apraze em me chamar. E aí diz: vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror, não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. E aí Mateus diz: nós fomos todos comissionados para isso. Ide, façam discípulos de todas as nações, vão pescar os pecadores para Cristo e vão ganhar muitas pessoas para o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de Mateus. Deus abençoe a todos vocês, queridos alunos.